tudo bem? Eu, Suzy Bonfim. E eu, Thelma Elorza. Estamos com você a partir de agora no O Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br, um espaço para especialistas e convidados numa conversa direta com assuntos do seu interesse. Antes de começarmos, a gente já vai fazer o nosso pedido tradicional, né? Acione aqui o sininho, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que você sabe que tem coisa boa aqui, né? Nessa edição, a gente vai tratar de um tema muito delicado, mas extremamente necessário que se fale. Nós estamos em agosto, o mês lilás, quando se intensifica a campanha de divulgação dos serviços especializados da rede de atendimento à mulher vítima de violência e dos mecanismos de denúncia desse crime. Esse assunto volta à pauta do nosso podcast por um outro ângulo, o de uma mulher que foi vítima de violência doméstica e não se calou. A gente conversa com a empresária e gestora de recursos humanos, Franciele Marcondes. Olá. Olá. Como vai? Tudo bem? Estou bem, vocês? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Franciele, você é muito jovem, tem 36 anos e viveu uma situação de violência doméstica durante o seu primeiro casamento. Como que foi isso? Como que começou essa violência, Franciele? Essa violência ela começou de forma falada, ou seja, era uma violência psicológica. Ah, colocou essa saia? Tá muito curta, você é o quê? Ah, é longa? Você é muito velha. Cortou o cabelo? Não ficou bom esse corte. Ou seja, sempre te desmerecendo, Exato. Inclusive sua aparência, tudo. Sim. Onde que você vai de carro uma hora dessa? Você acha que você é quem? O que você está fazendo com o seu dinheiro? Sei que você está indo trabalhar. Esse foi o início. Você tinha uma profissão, você tinha uma atuação de trabalho fora de casa? Sim, sempre tive. Trabalho desde muito menina, né? Por questão de educação, né? Meus pais sempre ensinaram dessa forma. Eu sempre gostei muito também de estar ali controlando minhas finanças já desde muito nova. E tinha dificuldades para trabalhar em função desse relacionamento? Eu não tinha dificuldade para trabalhar, mas eu tinha aquelas insinuações. Onde você estava? Com quem? O que você estava fazendo? Nossa, mas até agora? Impossível. Aquela desconfiança, sempre aquela coisa... insinuando uma desconfiança. Sempre. E daí passou para a violência física? A violência física ela começou em 2014. Quantos anos de casada você tinha? Eu tinha 3 anos de casada. Ou seja, foi uma escala muito rápida da violência psicológica para... Sim, até então, o que acontecia? Eu não via como violência. Para mim era normal. Ah, é só uma desconfiança. Ah, acho que é um ciúme, né? Ah, tá. Se disfarçam muito de ciumentos, né? Exatamente. Até que chegou num ponto que um dia eu fazia um trabalho que eu dava aula de ginástica laboral, né? Através de uma empresa. E era 3 vezes na semana. E um dia eu saí de um determinado compromisso, precisava ir dar essa aula, né? E falei pra ele, falei, preciso dar aula. Não, você é antissocial, vamos jantar na casa do fulano, da ciclana. Tá. Falei, não posso. Enfim, fomos. Quando chegamos lá, jantamos, ele olhou pra mim e falou, você não vai lavar a louça, não? Na frente de todo mundo. E eu, né, me senti assim, nossa, preguiçosa, folgada, a mulher que vai e não faz nada. E aí, levantei, lavei a louça, fiquei quieta e saí dali, né? Fomos embora. E eu questionei. Falei, nossa, mas por que você fez isso? Agora eu vou ter que avisar que eu não vou poder dar aula, vou ter que arrumar uma desculpa, coisa que não é do meu feitio. E quando eu terminei de falar feitio, eu levei um tapa no rosto. Nossa, foi a primeira? Foi a primeira. Mas não a última? Não. Aí foi a primeira, eu me calei, entrei na minha casa, falei, vou embora. Né? Meus pais não me agrediam, por que eu vou apanhar aqui? Uhum. E aí, quando eu falei, vou embora, tá, ele chegou e falou, onde você vai? Eu falei, vou embora. Ah, mas por quê? Eu falei, porque você me agrediu, você me bateu. Imagina, não foi nada disso. Calma, e aí, me desculpa, me perdoa, não é nada disso, não vai acontecer de novo. E o tempo foi passando, só que assim, as falas continuavam, as agressões não. As falas, sim. Uhum. Mas, Franciele, até chegar à agressão física, você já tinha se dado conta que sofria uma violência com esse tipo de atitude? Não.
Porque eu acho que eu tinha a mesma visão de muitas mulheres, muitas pessoas. Violência doméstica é só quando bate na gente, e não é. A violência é a partir do momento que te restringe, mexe nas tuas finanças, mexe no teu psicológico, quer falar da tua aparência, quer te desmerecer, né? E eu não tinha essa visão. Eu só falava, eu tenho um casamento bom, eu tenho um casamento legal e tá tudo bem. Né? A gente tem uma vida normal. Para mim, foi como eu disse. É só um ciúme, é só uma desconfiança, é bobeira, isso passa. Mas as agressões tornaram a acontecer... Depois que eu ganhei minha filha. Minha filha, hoje, ela Você tem 2 filhas? Eu tenho 2 filhas. E depois que eu ganhei a primeira filha, aí, quando ela tinha 6 meses, aí as agressões voltaram. E mais fortes dessa vez. Sim, aí na próxima agressão já foi um soco. Nossa. Dali em diante, chave de pescoço, empurra. E eu lembro que teve um dia que houve muita mentira e eu estava muito estressada já. Já estava muito cansada daquilo. Por quê? Eu levei o primeiro tapa em 2014. O tempo passou. Em 2015, minha filha nasceu. Quando foi no dia 6 de março de 2016, eu sofri a próxima agressão. Muito mais forte. Foi onde eu perdi o sentido. Né? Foi do lado esquerdo do rosto. E aí a situação foi se agravando e eu fui ficando com receio, porque eu participava de uma igreja, né? E pelo fato de eu ter ministério, ele também, e das famílias ali terem um certo nome na igreja, eu tinha muito medo, muito receio de falar daquilo ali, porque eu tinha vergonha. Mas você não falou. Eu não falei. Com a família, com a igreja, né? O fato de você e ele, e o seu ex-marido, serem de famílias evangélicas, acabou coibindo, impedindo você de falar abertamente o que estava acontecendo, de se submeter à violência? Sim, eu sempre fui muito comunicativa. Desde criança, sempre gostei muito de falar. E aí eu tinha um certo receio das pessoas olharem para mim assim, por que ela está falando do marido dela? Poxa, ele é tão bonzinho, porque essa era a visão que ele sempre passava para a sociedade. E eu fui me calando e isso foi refletindo no meu corpo, né? Porque daí eu fui engordando, eu fui me tornando uma pessoa que nada estava bom para mim, só que sempre quieta. Até que chegou nesse ponto dessa agressão bem forte, né? E aí começou as mentiras, que também é uma forma de violência. Eu tô fazendo hora extra, eu não tava. Tava no churrasco, tava jogando futebol, sendo que era uma coisa que eu falava. Não precisa mentir, fala. É mais fácil eu ficar brava porque você contou uma mentira do que por conta, né, de você falar a verdade. Às vezes você fica irritado ali na hora, depois passa, entende, se amadurece, porque o casamento é isso, né? Amadurecimento junto. Mas e aí? Como é que faz? E como é que você conseguiu se libertar disso, tendo essa pressão da igreja? Não foi nada fácil. Passou 2016 inteiro. Mas você chegou alguma vez falar lá na igreja? Nunca? Nunca. Para os seus pais? Nunca. Eu entrava na igreja, brincava, conversava, saía, tava tudo lindo. Todo mundo falava, nossa, que família linda, vocês são um casal perfeito. Ai, nossa, vocês têm uma filha linda. Ninguém falava. Até porque pela postura dele, ele é tão bonzinho, né? E aí foi passando, eu lembro que teve um dia que nós estávamos na casa da família dele e eles começaram a tirar sarro de uma pessoa da igreja e aquilo me incomodou demais. E eu vi que eu não suportava mais aquilo ali, né? Me incomodava, doía. E aí eu falei, né? Falei, nossa, vocês vão tanto pra igreja e tudo e vocês estão tirando sarro de uma pessoa dali que é simples. A pessoa nem tá aqui para se defender. E daí todo mundo olhou para mim e riu. Né, aquela família riu, e eu pedi licença, falei, vou lá na minha mãe um pouquinho, fui para casa da minha mãe, era um domingo, e isso já lá, no final de 2018. Né, então, 4 anos depois da primeira agressão. Exatamente, e aí eu cheguei, minha mãe percebeu que eu não estava muito legal, pediu pro meu pai, vai na farmácia, né? Ela entendeu, e aí como eu estava só minha mãe e eu tinha deixado minha filha com eles, né? Eu falei para minha mãe, mãe, tá acontecendo isso no meu casamento. E eu não aguento mais. Daí ela falou assim para mim, tá, e você vai nisso até quando? Ela te deu força. Eu falei, eu não sei, eu tenho medo. Então. Eu tenho medo, mãe, tenho medo de perder meu ministério, eu tenho medo de ser mal vista, eu tenho vergonha do que está acontecendo comigo, eu não sei como que vão reagir, eu não sei. Eu pensava muito nos outros. O que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, o que os outros vão fazer. Mas e eu? Você não lembrava de você? Não.
E foi e tal, passou, fiz uma viagem, voltei e falei, não, eu vou me divorciar. Mas aí entrou outros fatores familiares com os meus pais e tal. Eu fui, né, dar apoio nessa parte, mas aí piorou muito, porque daí eu dava um apoio pra minha mãe e ele falava, mas por que você vai dormir na casa da sua mãe? Mas por quê? Tem certeza que você tá cuidando da casa da sua mãe? Você não tá com ninguém, não? Era sempre isso, né? Quer dizer, a pessoa sempre jogava daquela forma que você tá fazendo alguma coisa errada. Você tá... Sempre. E qualquer coisa daí já partia para aquela parte assim, me trancava no quarto, encostava na porta, falava, você não vai sair? Eu falava, não, deixa eu sair, eu vou ficar aqui fazendo o quê? A gente vai acabar entrando num conflito, não vai dar certo. Quem apanha uma vez não quer apanhar 2, 3, 4, 10. Não é bobo, né? Porque a partir do momento que você começa a apanhar, já perdeu totalmente o respeito. O que vai acontecer depois? Você vai parar no caixão. Simples assim. É um empurrão, você cai, bate a cabeça e aí? Uma facada, porque você perde o controle. Onde que vai parar tudo isso? Né? Só um minutinho. Deixa eu só contar uma novidade. Vou dar um intervalinho aqui para contar uma novidade. Nós estamos agora com as nossas canequinhas personalizadas do Londrinense. É uma parceria com a Art Cup Personalizados, que tem opções maravilhosas para você escolher lá. São mais de 50 itens que vão de canequinhas de vários modelos, chaveiros, agendas, tem um monte de coisa. Entra lá no Instagram, @artcuppersonalizados. Vamos voltar aqui e falar desse assunto sério. A gente teve que dar esse break aqui, porque a coisa estava ficando... Eu estava já com... Me diz como foi o início dessa libertação, dessa coragem para sair disso. Não foi assim tão simples. Nunca é simples, né? Passou mais 2 anos. 2 anos ainda anos. Desse terror. E eu já estava assim, eu estava num ponto que dependendo do barulho que eu escutasse, eu começava a suar frio. Ataque de pânico. Ataque de pânico. Nossa, aí não queria ver, não queria estar perto. E aí eu comecei a falar para algumas pessoas, eu estou passando por algumas situações, eu não sei o que fazer e tal. Aí em 2020 eu encontrei um amigo de infância. E aí ele, ai, Fran, que prazer em revê-la e tal. E eu ali naquele desespero, né? Que eu não queria que ninguém me visse conversando, porque eu tinha medo que podia me acontecer. Ele falou assim, o que tá acontecendo com você? Você tá passando por alguma violência? Brincou comigo. Aí ele falou assim, ixi, tá, hein? Você tá precisando de ajuda. E aí foi um homem que percebeu que você estava precisando de ajuda. E aí ele pegou e falou assim pra mim, Fran, vai na casa de apoio à mulher. Falei, onde que é? Daí ele falou, falei, então vou até lá. Só que aquilo ainda eu fiquei, será que eu vou? E se eu for? O que vai acontecer? Realmente fui. Fui, aí tive um amparo maravilhoso, uma assistência incrível. E a psicóloga pediu para eu relatar para ela o que estava acontecendo e eu fui aos poucos falando. E aí eu consegui falar tudo. E aí eu falei assim para ela, toda vez que acontece qualquer fato que ele me machuca, ele fala assim para mim, ai, me perdoa, eu não queria fazer isso com você. Você é uma mulher maravilhosa, desculpa. Ai, é sempre assim, né? E ele fala que vai mudar. E aí a psicóloga olhou bem para mim e falou assim, você sabia que para uma pessoa mudar ela tem que querer muito? E não é da noite para o dia. São anos lutando contra isso e fazendo terapia. Quanto tempo mais você vai esperar? Do que você tem medo? Nossa. Do que você tem medo? Aí, tinha medo. Eu tinha medo. E aí eu me liguei. Eu tenho medo de perder a minha vida e perder a minha filha. É isso que eu tenho medo. Eu não tenho medo de perder meu casamento. Eu não tenho medo das finanças. Eu não tenho medo de lutar sozinha. Eu tenho medo de perder a minha filha. Que até então tinha 6 anos. Quantos anos? 4 anos? Na época, ela nasceu em 2015. 5 anos. Já tinha 5 com anos. 5 anos. E aí eu cheguei para ele e falei, olha, você vai embora, chega, não aguento mais. Daí ele, não, eu vou procurar um apartamento nisso. Ficou, coloca a roupa aqui, coloca a roupa ali, vai. Falei, não aguento mais, você pega essas coisas e some daqui. Ele, nessa primeira conversa, ele aceitou sair de casa? Não, ele disse que ia. Ah, tá. Mas ele não foi. Ele fez aí outro jogo psicológico que é muito comum e ninguém percebe. O que é? Pegar a roupa do guarda-roupa e tirar tudo
e colocar num ambiente onde você passa. Porque daí a mulher olha e fala, ai, meu Deus, tá tudo ali, ele vai embora. Ai, nossa, vou ficar sozinha. Só que isso não causou... o que ele queria. A psicologia reversa não funcionou. Certo. Eu olhei e pensei, se isso continuar aqui, ele vai me matar. Do jeito que tá indo, porque chora. Ai, nossa. Ai, Franciele, você é a melhor pessoa do mundo? Não sou, porque a gente cansa. Conviver, de certa forma, você tem que aprender a lidar com o outro, a cultura e tudo mais. Mas e quando você convive com alguém que vive falando que vai mudar, que vai melhorar, que isso, que aquilo... E não faz. Chega uma hora que você explode, né? E aí, vai embora. Enfim, foi embora. Ele foi embora. E aí, consegui falar mais daquilo e comecei a abrir lives. E foi onde, né, as pessoas começaram a me seguir e tal. E eu comecei a falar a respeito. Né? Eu não durante falava... a pandemia, E você né? conseguiu o divórcio, né? Consegui o divórcio, 1 ano depois. 1 ano depois. 1 ano depois consegui o divórcio. Mas você hoje é mãe de 2 meninas, né? Uma delas ainda bebê. E a violência doméstica hoje no Brasil está extremamente, hoje não, há muito tempo, extremamente ligada à cultura machista, né? Sim. Que vem de berço muitas vezes. Como é que você está ensinando suas filhas a aprenderem a se defender, a não se submeterem a qualquer tipo de violência? Primeiramente, eu falo para elas que a gente tem que respeitar o próximo. É menina, é menino, tem que respeitar, independente do sexo, né? Não é usar da força, é ter disciplina, ter respeito, ter educação, é algo que vem de berço, né? A gente nasce com isso, a gente se corrompe conforme o tempo passa, né? Então, eu falo para elas não brigar entre si, primeiramente, porque violência gera violência, não vai levar ninguém a nada, né? Eu mesma procuro sempre corrigir com muita conversa. Você fez isso, não é assim, não pode. Nós vamos até onde as pessoas nos dão direito de ir, certo? Só que nós não temos o direito de ferir a face de ninguém. Não é justo você bater em alguém. Você se defende, você se protege, mas você não agride. Não está certo agredir outra pessoa. Educação não violenta. Educação não violenta. Tá? Por quê? A minha mãe ensinou assim que dói mais uma conversa do que uma surra. Porque a conversa, ela mexe com o teu psicológico. Você vai ver os prós e os contras. Né? Mas você fala para elas também não aceitarem esse tipo de comportamento. Ninguém. É o que eu disse. Nem de menina e nem de menino. Por quê? A violência doméstica, ela tem um outro fator que as pessoas não percebem. Não vem só ali de quando a gente é criança, o tio que brincou, tirou sarro do teu cabelo, tirou sarro da tua roupa. Não é só do pai que falou alguma coisa agressiva, o irmão que deu um tapa. Não, a violência não começa só aí, com o sexo masculino. Às vezes até as próprias mulheres cometem esse tipo de violência. Né? Só que, por ser do sexo feminino, passa batido. Por exemplo... Nossa, você tá horrível com essa roupa. Principalmente na internet, né? Aqueles comentários horrorosos que a pessoa não sabe o que falar de bom, ela vai lá e ataca as outras pessoas. Exatamente. Né? Mas e quando tem ali... você tem uma irmã mais velha, por exemplo. Você colocou essa roupa, não ficou bom em você? Nossa, só esse cabelo que gadeia, né? Eu ouvi muito isso. Como eu era muito magra, sua bunda tá guardada na gaveta. Então, por isso, hoje eu oriento, principalmente minha filha maior. Você não desfaz de ninguém. Né? Uma vez ela fez uma brincadeira agressiva com uma menina na escola. Eles estavam brincando de verdade ou consequência. E nem era pra idade dela essa brincadeira. Não sei de onde que ela tirou isso. E uma mãe me ligou, falou, a minha filha tá chorando. E elas eram super amigas, tá? Essa é a minha filha e essa menina. A minha filha tá chorando porque a sua falou que ela tinha que falar pros meninos que ela se achava feia. Aí eu conversei com ela. Falei, peraí, vamos ter uma conversa aqui. É o seguinte, filha. Por que só mora nós aqui em casa? Seu pai não tá mais aqui. Porque ele não dava atenção pra mim. Porque ele ficava bravo. Porque ele mentia. Falei, tá. Então agora vem cá. Tá certo você fazer uma pessoa chorar simplesmente para machucar ela porque você se acha mais bonita do que ela?
A beleza não é aqui, filha, é no coração da gente. Como é que vai fazer isso? Então, essa educação eu ensino dessa forma. A conversa nossa é muito clara. Você tem uma boa educação, você é bem tratado dentro de casa e é isso que você vai levar lá para fora. Quando você for se relacionar com alguém que você tiver idade para isso, qualquer fala mal falada significa que aquela pessoa não é para você. Ela tem que cuidar do psicológico dela primeiro para depois ela querer ter um relacionamento, porque senão ela vai jogar essa frustração para você, vai começar a te maltratar e aí, como que vai ser? Quem vai estar lá para te defender? Você fala isso nas lives que você faz, Sim. né? E Você faz palestras também. Faz Sim. palestras. Esse tipo isso daí é uma forma de buscar como que é? A sororidade, A sororidade, alertar as mulheres como uma forma de Sim. sororidade, que é uma mulher ajudando a outra, né? Sim, é uma forma, tá? Porque às vezes tem aquele casal que tem um casamento muito bonito, para os olhos de todos. Nas redes né? sociais. Né? E aí, já aconteceu comigo. Como eu era divorciada, às vezes a pessoa tinha medo de falar pra mim o que ela passava com o marido. Porque tem muito disso da mulher querer ir lá e ficar com o marido da outra, né? Só que não era o meu caso, de forma alguma. Mas tem esse receio, ou pelo mesmo medo que eu tive, ser julgada. Não é ser só julgada dentro de uma religião. Pela sociedade, de uma Pela forma sociedade. Ou, eu me abri com a minha amiga e ela contou pros outros. Ou, me chamou de burra, porque acontece isso. Nossa, o fulano fez isso. Às vezes a pessoa vai desabafar. Tô tão chateada. Você é burra de estar nesse relacionamento? O que você tá fazendo com esse cara? Mexe pela bunda dele. Como se fosse fácil se Como livrar. se fosse fácil. Não é assim. Porque Não é. às vezes a pessoa tem anos de convivência com aquela pessoa. De violência, de... Pode ser que não haja mais sentimento, mas tem um apego emocional, que a pessoa não consegue se libertar. Às vezes o apego financeiro, O apego financeiro, que é muito comum, né? E não é assim que funciona. Não, peraí. Você está passando por isso? Por exemplo, eu conheço uma moça, convivi muito com ela, até um dia que ela falou assim para mim, Fran, eu apanhei muito. E a primeira coisa que eu fiz foi, onde você tá? Tô em tal lugar. Falei, tá, tô indo aí. Ela estava grávida, esperando gêmeos. Quando eu cheguei lá, ela estava toda roxa. Eu falei, você vai sair daqui. Não, eu não tenho para onde ir. Falei, tem abrigo, tem casa de apoio à mulher, tem tudo. Não, eu não vou. Falei, é uma escolha sua. Ai, Fran, você vai ficar aqui? É isso que você quer? Eu falei, então você fica aqui. Boa sorte. Eu tentei te ajudar. Se você precisar de mim, você me liga. Você quer que eu denuncie? Não, eu tenho medo. É complicado, Às né? vezes a pessoa muito não complicado. consegue sair. Eu já vivi um caso desses com uma amiga minha. Nossa, foi muito triste. A gente não muito conseguia... Até ela... Até a pessoa se Acordar. tocar, né? Olha só, de acordo com o Laboratório de Estudos de Feminicídio, o LESFEM, da Universidade Estadual de Londrina, o Paraná registrou 68 feminicídios só no primeiro semestre deste ano. Somados aos outros casos de violência que não teve vítimas fatais, são 168 ocorrências até o mês de junho. O Paraná é o segundo maior estado em número de casos de violência contra a mulher, perdendo apenas para São Paulo. E Londrina registrou, nesse mesmo período, 2 casos consumados. E é isso que a gente quer perguntar agora para a Franciele. Na sua visão, Franciele, a violência doméstica vai acabar em feminicídio? Pode ou deve acabar em É o caminho para o feminicídio, de qualquer forma? Se não for tratada, com toda certeza. Porque é o que eu falei, começa com uma fala, é o empurrão, tomou um tapa, não vai mais acontecer, ele me ama. Não ama. Assim como tem as mulheres que atacam os homens também. Tem aquele desequilíbrio, aquela perseguição. Né? E não acaba bem. A pessoa ela tem que ter uma força muito grande para conseguir sair sozinha. E é muito difícil, porque às vezes, no meu caso mesmo, eu tinha as questões religiosas que me prendiam demais. Eu tinha muita vergonha do que eu vivia ali naquela comunidade. Né? Eu não podia expor aquilo, porque não era aquilo que eu aprendia. Então, creio, se não tratar, com toda certeza. Né? Hoje nós temos um centro em Londrina que
se o homem ele pratica ali a Maria da Penha, é denunciado, ele é encaminhado, tem que comparecer ali na Parigô de Souza para fazer um acompanhamento. São 10 palestras que ele faz, né? Ele chega lá, tem toda uma pesquisa, o porquê que ele foi parar ali. Então, hoje tem esse acompanhamento. Ou seja, se a mulher denunciar, o homem vai ser intimado e ele não precisa ser preso. Não é isso. É igual Mas tem que passar por esse aconselhamento psicológico. Exato. Assim como uma pessoa quando foi pega roubando, foi lá, ficou preso. Ok. O que faz? Ele vai para a cadeia, fica preso eternamente? Ou ele é agredido todo santo dia? Não. Ele está preso, mas tem uma reintegração. Eles colocam para fazer os serviços, né? Lá dentro. Trabalhar. Eles colocam para estudar. Eles colocam assistência social, assistência psicológica. Por quê? Porque a ideia é reintegrar esse indivíduo na sociedade. Nem sempre funciona mais. Nem sempre funciona, mas essa é a ideia. E a mesma coisa acontece com a Maria da Penha. Não é, eu tenho medo de denunciar porque eu amo, é pai dos meus filhos, e ele vai preso e eu vou fazer o quê? Não, calma. Você vai denunciar, jeito, né? às vezes ele tem um problema psicológico e ali naquele acompanhamento vai melhorar muito. Vai melhorar. Essa é a Eu vou questão. fazer mais uma pausazinha aqui na nossa conversa, só um instantinho, para dizer que você tem todas as alternativas possíveis na Art Cup Personalizados para eternizar momentos especiais do seu aniversário, do aniversário dos seus amigos, dos seus parentes, da sua família, no Dia dos Pais, em casamentos. Entra lá no Instagram, Art Cup Personalizados, e confere quantas opções você pode ter para presentear, para dar de presente, levar assim, ó, bonitinho de presente. Você vai adorar. Confere lá. Vamos voltar para o nosso papo. Bom, a gente falou de feminicídio. E agora a gente quer falar também, você como pré-candidata, que tipo de ações o poder público pode usar para coibir essa violência contra a família, contra a mulher? Eu penso que os maiores centros de acolhimento, a maior divulgação, por exemplo, Casa de Apoio à Mulher. Tem muitas mulheres que não sabem nem para que serve, nem que existe no nosso município. Penso também em questão dos distritos, porque a violência doméstica ela não acontece só em Londrina. Na sede da cidade. Não, tem os distritos. Como que está sendo esse apoio? A gente manda a Guarda Municipal Rural. Tá, quantas viaturas vocês mandam? Quantos módulos tem lá? Qual que vai ser o poder da segurança pública num caso desse? Ou seja, é um atendimento muito restrito? Eu creio que seja um atendimento muito restrito. Porque, por exemplo, a Delegacia da Mulher já não funciona no final de semana. À noite e final de semana, o que é um não absurdo. funciona. É um grande Que problema. é onde mais um ocorre. grande problema, exatamente. Porque, geralmente, os homens, quando eles bebem e eles têm esse indício de violência doméstica, eles ficam muito mais agressivos, né? E eles bebem, geralmente, à noite e aos finais de semana. E é onde acontecem as atrocidades, né? Franciele, mas não acontece na segunda, terça? Não, acontece. Sim. Acontece. Mas e aí? Você vai procurar apoio para quem? Até que você chama uma viatura, até que você consegue sair correndo para ir para uma delegacia. E aí? O que já não aconteceu com você? Além da Casa de Apoio, tem algum outro Tem várias entidades, né? Tem a residência também que leva as mulheres, mas essa não pode ser divulgada. Isso. Os endereços. Não pode ser divulgado. A Casa de Apoio pode, porque tem assistência psicológica, né? Psiquiátrica, tudo ali que dá todo esse amparo para a mulher. Então, pode, até porque se a pessoa precisa, né? Mas é uma só para 500 e quase 600 mil habitantes. Não seria caso, então, de... Mais uma, Mais né? uma. Igual às delegacias, né? De abrir vários centros de apoio, com toda certeza. E a divulgação também não é como deveria ser. Não, por exemplo, tem essa eficácia. Vocês sabem onde fica? Não sabia. Não sei. Agora que você falou que é lá na Santos Dumont, mas eu não sabia que era lá.
Quer dizer, ela existe, cumpre um papel importante, Sim. mas falta ampliar a divulgação e facilitar o acesso. Exato. Antes era numa casa ali em frente ao Mercado Santarém, na Zona Leste. E eu passava lá muito. Eu nunca reparei que era uma casa de sabia. apoio à mulher. Não. Que tinha toda essa estrutura. Que é uma estrutura muito boa, né? E o que acontece? Comecei a passar a violência doméstica. Eu não vou falar para ninguém. Se a pessoa ela tem uma condição financeira, ela fala... eu acho que eu vou pro psicólogo. Ok. Se a pessoa não tem essa condição, ela fala... se eu for no psicólogo, vou ter que pagar uma consulta e não tenho É dinheiro. isso que é interessante falar. A violência doméstica não acontece só na camada mais pobre da população, não. Em Tá? todas as camadas. A violência doméstica atinge tanto a mulher rica que viaja para a Europa a cada 2, 3, 6 meses, quanto a baixa renda lá da favela. Tá? Então, ela acontece e todas as mulheres precisam desse apoio. Ampliar esse suporte psicológico também é uma forma de ajudar mulheres que estão sendo vítimas de violência e não se dão conta, não? Sim. Seria muito interessante, é o que eu disse, se tivesse pelo menos mais do que umas 2 casas de apoio, Para ajudar, né? qual que é a estrutura que o município tem para conseguir fazer isso? Quais são os projetos que a gente tem que aprovar? O que tem que buscar? Com quem tem que falar? O que a gente vai fazer? Falta uma articulação mais Falta uma focada articulação. nesse sentido. Não, mas tem lei. Não, beleza, tem lei, mas até chegar na punição, a gente está falando de vida. Nós estamos falando de todo dia, de toda hora. De socorrer antes que comece a coisa ficar mais feia. Exato. Por exemplo, nós estamos aqui conversando. Nesse tempo, quantas mulheres foram agredidas aqui em Londrina? Só aqui em Londrina. Pois é. É imprevisível, né? Não dá para saber. Não. Gente, o papo tá bom, mas está ficando muito longo. A gente vai convidar a Franciele para voltar aqui outras vezes para a gente falar mais sobre essa questão, tanto de violência quanto de educação inclusiva. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua participação, Franciele. Foi ótimo conversar com você. O tempo passou, a gente nem viu de tão boa que estava a conversa. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Franciele, pela sua presença. Suzy. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua audiência. Acesse o londrinense.com.br, assista o nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, vai lá, acione o sininho, curta e compartilhe. Até a próxima. Até a próxima.